Olá pessoal, aqui é o Luiz Grandisoli outra vez, podcast Se Beber Beba Vinho. Só para quem está assistindo esse capítulo, lembre-se, eu não sou enólogo nem sommelier, eu gosto de beber vinho, tá? E hoje eu tenho a honra de trazer para cá o cara que me colocou no mundo do vinho. Graças a ele eu comecei a tomar vinho e entrei nesse mundo, que é o Fábio Barnes. Fábio, se apresenta e conta para a gente como você entrou no mundo do vinho. Pois é, então mais ou menos juntos, né, Grandoni? Bom, primeiro, né, vinho também para mim é um hobby. Eu não sou um profissional do vinho, né? Como você disse, não sou enólogo, não sou sommelier, gosto de beber vinho. Mas eu dei alguns passos adicionais, né? Eu me aprofundei, estudei um pouco mais, né? Eu sou um cara de TI, como o Grandizoli também é, e tive no vinho esse grande hobby. Comecei a me aprofundar, a estudar, e num certo momento, né, o fato de eu estudar e começar a conhecer um pouco mais sobre vinhos, os amigos começaram a pedir sugestões. Foi aí que eu pensei, opa, pode ter um negócio aqui, né? Ao invés de só sugerir, podia vender vinhos para os Uhum. amigos, né? Foi aí que eu chamei você, o John, para a gente montar a Vinho Clique, e, foi aí que começou o meu envolvimento maior dentro do mundo dos vinhos, né? Nós tínhamos um e-commerce, mas era uma atividade paralela da minha atividade profissional principal, E eu né? só posso Mas falar que dos três, o Barnes foi o mais resiliente, porque eu, de onde a gente saiu, ele continuou lá na eu Vinoclique, foi continuei. para a França, voltou da França, se É isso aí. especializou em vinhos de longa guarda. Mas você sabe que eu mais continuei, É. porque como revendedor eu comprava vinho das importadoras a preço de revendedor. Então, eu podia participar de feiras como profissional, Uhum. né? Então, tudo isso eram alguns benefícios que eu tinha por ter uma empresa do ramo, né? Mas eu continuei estudando, participando, como falei, de degustações, de cursos, até que um dia eu fui fazer um curso sobre vinhos da Borgonha, né? À noite, seguida de jantar, e quem ministrava o curso era o Jean-Claude Carrat, falou sobre a Borgonha, e ao final ele falou um vinho que ele produz no Brasil, né? Que é o Elefant Rouge, Uhum. que ele estava buscando canais de venda. Como nós tínhamos um e-commerce, eu ofereci para ele, ó, posso colocar o seu vinho ali para revender? E nisso começamos uma relação, né? Uhum. O Jean, ele morava na Borgonha, morava porque ele já voltou para o Brasil, né? Uhum. Trabalhava lá numa vinícola, na Villard Fontaine, com talvez um dos grandes mestres de vinho da região da Borgonha, que era o seu Bernardo Delot, que era um grande estudioso de vinho, um conhecimento enorme, inclusive dava aula na Universidade de Lyon, um grande estudioso dos benefícios que o vinho traz para a saúde, e um grande entusiasta do que eles chamam de vinhos de produção ancestral, de vinhos autênticos, né? Que é um ramo de vinho muito diferente do que nós estamos acostumados a tomar no nosso É, dia a dia é o aqui. estágio avançado, né, Barnes? Pois é. O problema do estágio avançado é o custo, Meu né? custo. O custo Cara, aumenta. já que você está falando isso e você falou do Jean-Claude, que putz, eu também participei lá de alguns eventos com ele, vamos falar de vinho brasileiro. Por que não tomar vinho brasileiro ou por que sim tomar vinho brasileiro? Então, Olha, assim, explica pra gente, né, na hora que, assim, lembre-se que eu faço isso mais para as pessoas comprarem vinho, para elas tomarem a decisão em frente à gôndola ou em frente ao catálogo de vinhos. Se elas estiverem em algum lugar, em frente ao lugar que tem vinhos brasileiros, eles estão a fim de experimentar vinhos brasileiros. Por que sim ou por que não o vinho brasileiro na frente deles? Conta pra gente o que, que você dá de dica para eles. eu vou falar que realmente nós encontramos muito pouco de vinhos brasileiros nas glândulas regulares que nós temos por aí, Uhum. né? Infelizmente, quando a gente, inclusive, fala do conceito de terroir, né?
terroir não é só a geografia, o solo, Uhum. é a cultura ao redor, a filosofia que tem, né? E o brasileiro ainda não tem uma cultura de vinho, no sentido de ah, assim, ter o seu próprio paladar, o seu próprio, né? Você vai nas regiões produtoras de vinho, o cara lá na Borgonha toma vinho da Borgonha. Uhum. Em Rioja, né? Eu tive lá em Rioja, inclusive com parentes da minha esposa, Uhum. eles tomam vinho de Rioja, não existe outro vinho lá. Então isso tem todo um caldo cultural por trás disso, né? Então vinho é um pouco disso. Porém, no Brasil, como a gente não tem essa cultura, a coisa assim fica mais pro lado do status e do prazer em Hum. tomar vinho, Ok. né? Só deixa eu interromper um negócio, só para fazer um link com outro episódio que a gente teve com o Egídio, que você conhece também, né? Também. E o Egídio deu a seguinte dica, cara, você está começando a tomar vinho, toma vinho próximo de você, né? Então toma vinho brasileiro, toma vinho da Argentina, do Chile, mas isso que você está falando é bem interessante, né? Ou seja, o vinho da Borgonha chega para a gente por um preço que muita gente não pode pagar e lá o cara compra para tomar no dia a dia, né? É, é. Não, mas a questão, Luiz, é que o paladar do brasileiro ele foi treinado por um determinado padrão, Tá. né? O padrão Novo Mundo. Uhum. E o vinho brasileiro, apesar de ainda não ter uma grande identidade, Uhum. né, ele tem um estilo diferente desses vinhos chilenos, argentinos, né? Ele tem uma pegada um pouco mais velho mundo do que novo mundo. E O que é interessante. explica pra gente o que que é essa pegada novo mundo e velho mundo. O que que é isso, Ah, tá Barnes? bom. Então, o velho mundo, primeiro, o vinho no velho mundo, ele é um alimento. Ele acompanha a Desculpa, alimentação. pessoal, lembre-se que velho mundo é Itália, França, Portugal, Basicamente Europa, Espanha. Isso. Basicamente Europa é o velho mundo, né? E o novo mundo, Estados Unidos, Chile, Argentina, Austrália, Nova Zelândia. E tem a África do Sul, que ela fica no meio, Hum, porque a África do Sul produz vinho já há séculos, tá. né? Mas ela ainda é considerada como um novo mundo, apesar de ter muito mais tempo produzindo vinhos. Mas é Então, isso. como você Então, estava falando, o vinho no velho ele mundo tem ele um tem uma estilo. característica mais de alimento. Exatamente, Uhum, alimento, portanto, é para acompanhar a comida, tá. né? Tem as características do benefício para a saúde. Então, são vinhos que têm um equilíbrio maior entre as suas características, Tá. né? Que tem um corpo médio, um grau alcoólico ao redor dos 12, 13 graus, né? É, e tem uma acidez presente. Já o Novo Mundo, ele buscou um paladar diferente, que são Uhum, vinhos mais encorpados, mais aromáticos, né? Com um grau alcoólico maior, e muito voltado à característica, né? Quer dizer, o que marca o vinho do Novo Mundo é a uva. tá. Tanto que você vê no rótulo o nome da uva. Perfeito. Quando no Velho Mundo, o que está no rótulo é a região, é o Perfeito. dirigente, né? Portanto, no Velho Mundo, se você quiser saber o que está dentro da garrafa, você vai ter que estudar, não vem no rótulo, Tá. né? Já no Novo Mundo, né? E, e no Novo Mundo, até por questões de ajuste do vinho, porque é uma cultura mais recente e o vinho ele melhora conforme né, a videira, as Uhum, técnicas, como eu falei, toda essa cultura ao redor dele vai se passando, né? uhum. Mas no início se abusou e se abusa muito da madeira, né, no vinho do Novo Tá. Mundo, né? Então, por exemplo, os aromas amadeirados são muito presentes nos vinhos do Novo Mundo, né? Mas por que Já isso, Barnes? Porque a madeira corrige o vinho? O que olha, que ela faz? pois é, aí já é opinião, né? Não Tá, sou nenhum técnico, não tá, estudei muito a cultura, porém, realmente, a madeira ela pode encobrir uma série de defeitos, tá. né? Ela introduz aromas
introduz outros elementos no vinho Uhum. que transformam o vinho nesse sentido. Tá. E também o uso de muita tecnologia. Quer dizer, hoje existe tecnologia para tudo dentro do vinho. Então, quando eu falei lá do seu Bernardo Delot, de vinhos feitos de forma ancestral, vinho autêntico, o uso da tecnologia é mínima. Né? Tá. Enquanto que os vinhos do Novo Mundo, usa-se muita tecnologia para corrigir. O vinho é uma bebida, é uma química, e Uhum. se pode se corrigir tudo, a acidez, o tanino, o corpo, os aromas, né? Então, agora, gente, é vinho, É vinho. né? Não estou dizendo que é vinho, e na medida em que, se o seu objetivo com o vinho é ter prazer, então, eu diria que é um bom vinho. Já a pegada do vinho brasileiro é um pouco diferente, Tá. né, nesse sentido. Tá? Aí, como eu te falei, ainda se busca uma identidade do vinho brasileiro, Uhum. tanto que você vê todo tipo de uva sendo utilizado, Uhum. tá? Isso mais no tintos. Já A gente o pode nome dizer que o Brasil ainda está experimentando, ele está fazendo ainda experiência. está muito Tá. experimentando isso. Tá. Tem uma região no Brasil só, que é uma DO, que é o Vale dos Vinhedos. Ah, Então, não sabia tem uma disso. DO, Legal. tem uma DO. Uhum. Pessoal, A DO é uva, denominação de origem. É isso. quando. A DO Isso, define regras de isso. produção do vinho. Explica aí, Marcos. Ela define regras Uhum. para a produção do vinho. Uhum. E entre essas regras, quais são as uvas permitidas para a produção daquela DO. E, E no e- Brasil, o Vale dos Vinhedos Desculpa, vai Vanessa. E permitir. pessoal, isso não é só no Brasil. Então, toda vez que você vê DOC, DO num rótulo de vinho, é que ele tem regras de produção, e nessas regras de produção, inclusive, estão quais as uvas nativas que eles podem usar daquela região para produzir aquele vinho, para ele ter o DOC ou ter o DO no rótulo dele. Tá? E principalmente, Luiz, por exemplo, em DOs, as palavras reserva, gran Uhum. reserva, elas também têm regras para se usar isso. Tá. Em regiões que não tem a palavra reserva, gran reserva, pode ser qualquer coisa. Reservado, né? Gran reserva. O reservado, então, é uma falácia enorme, né? Reservado é um nada que o cara baixou um nome bonito para ficar mais caro o vinho, né? Para dar uma outra referência. Mas a uva tinta no Brasil, na DO Vale dos Vinhedos, a uva predominante é a Merlot. Tá. Pode ter um corte de Cabernet Franc, Tá. Tannat, tem uma outra uva lá também. Tá? Mas lá, no Vale dos Vinhedos, a DO Vale dos Vinhedos, o vinho tinto é Merlot, na sua Uhum. predominância, o vinho branco é Chardonnay, Tá. e o vinho espumante também é um Chardonnay com Pinot Noir. Então eu posso falar que daí seria uma dica. Estou na frente de uma gôndola, de um catálogo de vinhos, vinhos dos vales dos vinhedos, com DO, são bons vinhos para comprar. Então, bom, sim. Não, assim, mas de forma geral, Hum. primeiro, vinho brasileiro, ele é muito honesto. Tá, bom saber Ele é disso. muito honesto. Tá. Hoje nós estamos tem um índice de consumo per capita no Brasil Uhum. hoje, já cresceu um pouco, está acho que em 2,7, 2,8 litros por habitante. Tá. Lembrando que o Brasil tem 200 e tantos milhões de habitantes, Uhum. né? Porém, 2/3 desse volume ainda é de vinho de garrafão. Tá. Né? Vinho de garrafão, vinho colonial, vinho de mesa, Uhum. são feitas com outro tipo de uva. Tá. Tá? Existem dois tipos de uva que fazem vinho, né? Uhum. Então, a vitis vinífera, que é Tá. toda essa gama de uvas que a gente conhece. Cabernet, Merlot, Tannat, Malbec, Nebbiolo, isso é vitis vinífera. Tá. E tem uma linha de uvas americanas, vitis americana, que é a Niágara, Tá. Bordeaux, esses outros tipos de uva que fazem vinho e fazem esses vinhos de De garrafão. Então, garrafão. o grande consumo no Brasil ainda, inclusive o vinho mais consumido no Brasil chama-se Pérgola, que é um vinho desse tipo, Desse vinho de tipo. mesa. Tá. Né? E só 1/3 é o que a gente chama de vinhos finos, que são dessas uvas que nós falamos de vitis vinífera. Legal. Né? Então, assim, os vinhos finos brasileiros eles são muito. Os de garrafão também.
né? Uhum. Mas tudo tem o seu posicionamento. Tá. Então, assim, aonde o vinho brasileiro se posiciona, ele é um bom vinho, né? Então, se alguém me perguntasse, existe um grande vinho no Brasil? Não, não existe ainda um grande vinho no Brasil, porque primeiro que ainda se está buscando uma identidade, Uhum. e um vinho é considerado, né, um grande vinho quando ele atinge uma reputação, e isso leva tempo, né? Tá. São safras atrás de safras para se conseguir isso. Porém, dentro do seu posicionamento, digo, de público consumidor, seja seu preço e estilo de consumidor, Uhum. eu diria que vinho brasileiro, fantástico. Conta a história lá do cara que foi para Califórnia lá, pô. Então, e aí eu ia falar, primeiro, Uhum. o vinho espumante, o vinho espumante brasileiro já tem um reconhecimento mundial. Já tem. Já tem. Ele Tá. já é considerado um vinho e, o melhor ainda, é um vinho barato. Sim. Comparado com os vinhos Maioria, importados, sim, com os espumantes você importados que vai na, chegam. na gôndola e vê vinho brasileiro. Você está procurando dicas de compra, então vinho espumante brasileiro pode comprar sem susto, Uhum. né? Ele é bom e ele, assim, você vai medir se ele é mais de maior qualidade ou não pelo preço. Você vai Tá. conseguir verificar isso e você vai se encaixar. Não, esse é o meu tamanho de vinho e ele vai ser um bom vinho dentro daquele posicionamento. Já que você falou de espumante, Barnes, explica um pouquinho DMC, que Brut, Nature, só para o pessoal entender na hora que eles ficarem de frente para o espumante, o que, que Entendi. significa isso? Então, essa desinência é a quantidade de açúcar que tem o Tá. espumante, Uhum. né? Então, que vai de um extra brut Tá. até um vinho doce, né? Geralmente é um demi-sec, que é o Tá. meio doce, tá? Para vinhos. Existem uma outra também linha de vinhos espumantes, inclusive, que são mais doces, mas geralmente fica dentro disso. Então, o extra brut é um vinho mais seco, Tá. né? Ou você vai achar até, inclusive, a desinência dry em alguns rótulos, Tá. tá? O seco significa sem açúcar, né? O Uhum. contrário É. ele é, né? Não é aquele que deixa a boca seca, é sem açúcar. Pois é. Ele é sem açúcar, Uhum. com menos açúcar, tá? Então Só- você vai achar Desculpe te todos interrompendo, os mas é para o recortes pessoal disso. entendendo aí algumas coisas. Gente, tanino é só vinho tinto. Não, Espumante, você exatamente, não vai exatamente. sentir tanino, que nem a gente falou lá com o Então, Egídio, não sei o que lá. isso é. Até tem, mas é uma quantidade É tão pequena muito, que não, é isso. você não, é imperceptível nesse sentido a sensação do tanino que é da boca seca, banana verde, caju, né? Essa coisa da travar a boca. Fábio, já que você falou Realmente, o de vinho uvas, branco do assim, os espumante não espumantes tem isso. brasileiros, quais são as uvas que geralmente eles utilizam? Então, usam-se várias, Tá. mas as principais Uhum. é Chardonnay Tá. com Pinot Noir, Tá. porém você vai achar espumantes de outras vinhas, tá? De outras uvas, tá? Mas as principais é Chardonnay, que é amplamente plantada no Brasil. Existem técnicas de produção do espumante. Tá. Então você tem o que a gente chama de champenoise, ou método tradicional, que é o Tá. método feito em champanhe, Uhum. os vinhos de champanhe, que Outra informação para o pessoal. Só pode chamar champanhe os vinhos produzidos na região de em Champagne. champanhe, Fora de lá, exatamente. espumante. Exceto tem uma vinícola no Brasil, vou esquecer, É. lá em Garibaldi, que ele conseguiu, Nossa, eu não por sabia lei, disso. conseguiu botar o nome champanhe. Olha que Então, por isso, você legal. não tem o nome champanhe lá. Mas a regra é essa aí que você falou, tá? Então, esse estilo de vinho então, é feito pelo método champenoise, que é Uhum. uma técnica que produz vinhos de mais qualidade. Existe um outro método chamado Charmat. Tá. A diferença é onde é feita a segunda fermentação, porque essa técnica ele produz as borbulhas, Uhum. que em francês é bonito, né? O perlage, Pelage. perlage, né? Uhum. Numa segunda fermentação. Então, Tá. você faz o vinho base, depois você parte numa segunda fermentação. No método champenoise é dentro da garrafa, no método Charmat é no tanque de alumínio lá de aço, né? Tá. Que é feito a segunda fermentação.
E existe uma outra técnica, quer dizer, um outro estilo de vinho espumante, que no Brasil também são excelentes, Uhum. são os espumantes feitos com a uva moscatel. Sim, Né? são para quem gosta de doce, adocicado, são Exatamente, ele sensacionais. é um vinho mais doce, de grau Uhum. alcoólico menor, né? E ele usa uma técnica chamada Asti, que Tá. é lá do Piemonte, na Itália. Piemonte italiano. Uhum. Eles também não podem usar o nome Asti, Uhum. então eles botam no rótulo lá Moscatel, Moscato, né? Que também são excelentes, bem Moscatel é uma sugestivo. uva, né, Barnes? É uma uva, É é uma uma uva, uva, né? é uma uva, exatamente. Moscatel é uma uva. Que inclusive em alguns países do Velho Mundo Uhum. se usa, faz-se vinho moscatel ou usa em alguns cortes, né? Tá, Não é só para vinho docinho, não. tá. Dá para se fazer outros vinhos com moscatel. E, como eu falei, ele tem o reconhecimento mundial. Aí tem um amigo meu que estava visitando lá a Califórnia, Napa Uhum. Valley. Ele não é um grande conhecedor de vinho, então ele acabou entrando lá numa palestra, numa Uhum. degustação de vinhos espumantes da Califórnia, que não é o Uhum. forte deles realmente, Sim. né? Não é assim, né? Mas ele estava lá, né? Então participou de uma degustação. E nisso, a pessoa que estava apresentando começou, na apresentação inicial, perguntou de onde era cada um deles, Uhum. né? O meu amigo falou assim: não, mas é que eu sou do Brasil. A pessoa olhou para a cara dele e disse assim: o que você está fazendo aqui então? Como assim? Então, aqui, né? Uhum. Porque os vinhos espumantes brasileiros são excelentes, muito superiores a esse que você vai tomar aqui, né? Uhum. Então, né? É, Você vê o reconhecimento do vinho espumante sim, brasileiro, sim. né? Não, assim, não só isso, pelo que você falou, né? A gente teve que nem uma pessoa que nem o Jean-Claude fazendo aqui vinho tinto na nossa região e a gente teve a oportunidade de provar o Elefante Rouge, um vinho tinto de Exatamente. excelente qualidade, preço super acessível, os Pois é. espumantes, né? Então, assim, é aquilo que a gente conversou muito com o Egídio nos podcasts passados. Gente, você quer entender de vinho, você tem que experimentar. E você tem que É estudar um isso aí. pouquinho também, não adianta você chegar e, né, você tem que conhecer um Exatamente. pouquinho, conversar com alguém que conheça, mas você tem que experimentar. Então você pode achar coisas boas aqui no Brasil, sim. Sim, sim, tem. É difícil achar. E Uhum. depois, no final, vou dar algumas dicas, pelo menos uma dica Tá bom, de como é que eu faço para comprar vinho legal. brasileiro, né? Mas o segundo, né? Quer dizer, o vinho branco também é um excelente vinho no Brasil. Uhum. Também já tem um certo reconhecimento, né? A Chardonnay, principalmente. E nisso tem uma outra história nesse sentido, Ah, né? é? É, com o Jean-Claude lá na Borgonha, ele foi ser jurado de um Uhum. torneio de Lyon, que é Uhum. um torneio muito de alta reputação, Uhum. e um torneio só de vinhos da Borgonha. Tá. Que Lyon, né, faz parte ali no sul da Borgonha, né, um pouquinho distante, mas vou dizer, é a grande cidade perto da Borgonha, né, Tá. próximo da Borgonha. E ele, como ele ia ser o jurado, ele me ligou e falou assim: poxa, Fábio, eu queria colocar mais um vinho brasileiro na Uhum. mesa em que eu vou estar julgando, né? Porém, tem que ser vinho com as características da Borgonha. E principalmente, qual que é essa característica? Uhum. E nisso você vai ver pelo mundo também eh, essa característica e as diferentes. Na Borgonha, o vinho é monovarietal. Tá. Que é isso? É feito de uma uva só. Tá bom. Então, o vinho tinto é feito da Pinot Noir Uhum. e o vinho branco, o Chardonnay. Tá. Tá? Existem, pode se achar também Ó, um pra pouco mim não é nenhum problema isso, viu, Fábio? Pode mandar as garrafas pra cá, que pra mim não é meu problema nenhum. é que, assim, se você olhar em outras, a maioria das regiões do Uhum. mundo, Uhum. os vinhos são cortes, São são cortes. assemblagens, Sim. né? O blend, Uhum. mistura de uvas. Misturas, tá? Né? Bordeaux, por exemplo, é Cabernet Sauvignon, Uhum. Merlot, Cabernet Franc, ah, Petit Verdot. Tá. Então, eles fazem uma mistura. E Uhum. cada sub-região de Bordeaux tem uma predominância de uma ou de outra. Uhum. Né? Na Espanha, por exemplo, né, Rioja, Uhum. a predominância é da Tempranillo. Porém, se pode colocar algumas outras uvas, dentro da DO permite-se colocar algumas outras uvas Tá. na mistura ali. Né?
né, o Rioja, por exemplo, como a predominância é da Tempranillo, ele é também considerado como um vinho varietal, Tá. mas existem outras uvas, tá? Uh, Champanhe. Champanhe é Chardonnay, Pinot Noir e Petit Meunier. São 3 uvas que fazem a Champanhe. Em Portugal, a maioria das regiões de Portugal, não lembro de uma que não seja, talvez ali na região de Lisboa, né? Mas são cortes. Usam-se várias uvas, né? O região lá do Douro, Touriga Nacional, Tinta Roriz, e essas uvas todas usam na mistura. Dão Tá. também Touriga Nacional, tem a Jaén. Então são feitas misturas. Uvas únicas, por exemplo, Barolo. Barolo é só Nebbiolo. Tá. Brunello. Uhum. Brunello Montalcino, é só o Brunello, Só né? O Bruno. Sangiovese grosso. Então, assim, cada região tem sua maneira de produção. Tá. Na Borgonha, é uva varietal, Pinot ou Chardonnay. Ele me pediu assim, poxa, você consegue encontrar um produtor para mandar umas garrafas aqui? Nisso o John me ajudou, lá em Santa Catarina. Né? Ele começou a conversar com um produtor, né? Até que ele tinha visitado a Quinta Santa Maria, do Nazário, que é um português que estava plantando pera no Brasil, pera portuguesa, e resolveu plantar vinho também, uvas, né? Plantar uvas para fazer vinho, sim. Né? E começou a produzir, engarrafar, aquela coisa toda, e o Nazário topou, mandou 2 garrafas lá para o torneio de Lyon. Mas o Nazário era o enólogo também que Ele fazia tudo. ele fazia tudo. Ah, que legal, que legal. Especialista em pera e especialista em vinho. Exatamente. Pelo que eu entendi, na verdade, era uma empresa de produção de pera portuguesa que mandou ele para o Brasil. Então, ele administrava aquela propriedade. Ah, entendi. Né? E fazia um pouco de tudo lá dentro. Tá. E decidiu. Inclusive, assim, a propriedade tinha, tinha uma escarpa, assim, né? Um morro bem íngreme. E lá embaixo, um filetinho de água, né? Um riachozinho. Ele achou que aquilo era a cara do Douro, né? Porque o Douro tem justamente Sim, essa... é verdade. E ele fez as escadas, né? Encheu de cascalho. E plantou várias variedades, né? Mais lá embaixo o tinto, mais lá em cima o branco. E justamente o Chardonnay, que ele plantava lá em cima, de forma muito despretensiosa. Mandamos lá pro... E, surpreendentemente, ele ganha uma medalha no torneio. Assim, você imagina, no mundo da Borgonha, competindo com vinhos da Borgonha, né? O cara ganha uma medalha. E isso nunca foi falado no Brasil. Meu Deus, Porque o Nazário acabou desistindo, acabou saindo. Você está falando disso, eu me lembro de um filme que conta a história da entrada do vinho californiano na Europa. Que foi exatamente a mesma história. Isso, que era o Chateau Montelena, que eles mandam para uma prova lá na... Foi Borgonha também, não foi? Em 74. Então, cara, olha só. Só que o Chateau Montelena deu certo, né? Deu certo. Aí americano, quando põe a mão... Os caras são fogo, né? Faz acontecer, né? E o cara ganhou medalha... Ganhou medalha, né? E a gente ouve falar, assim, os vinhos brasileiros têm ganhado muitos prêmios. Nada contra, mas tem torneios e torneios. Né? Mas nesse caso do Nazário, você acha alguma garrafa dele ainda ou não tem mais? Não tem mais. Quem tomou, tomou. Quem não tomou... Depois eu preciso achar o nome das lojas, né? Mas não sei, nem quando eu voltei lá para a gente visitar o Nazário. Deixa eu explicar aqui que a minha bateria estava acabando, desculpa. Aquela garrafa, não tinha mais aquela garrafa, né? E nem eu tomei aquele vinho que ganhou o prêmio. Né? Mas para você ver que o vinho brasileiro, sem nenhum marketing, sem nenhuma outra estrutura por trás, né? O vinho foi considerado, né, de boa qualidade. Então, vinho branco também, e você tem muito Chardonnay, e alguma outra produção também de Sauvignon Blanc, aí já para a região lá também no Planalto Catarinense, tem muito isso. Você está falando de região aí, e a região, as regiões do Brasil, tem várias regiões do Brasil produtoras de vinho? Vou até mostrar para você aqui. Deixa eu ver.
Tá conseguindo enxergar aí? Chegou, sim. Então, aqui estão as principais regiões de produção de vinho no Brasil. Tá. E o que é interessante é que cada região tem a sua característica, é óbvio, geográfica de solo, Uhum. mas daquele ponto de vista que eu falei cultural. Tá. Por quê? Esta região aqui que está logo acima de Porto Alegre, que é a Uhum. Serra Gaúcha, Tá. é que foi colonizada por os italianos que chegaram no final do século XX, do XIX, do século XX, Tá. desbravaram a região, praticamente era uma selva, né? Interessante, de vez em quando eu visito lá, você vê o início disso. Nós somos num restaurante lá, É. olha, que hoje é um belo restaurante, e tem uma árvore que a raiz dela ela tem um buraco, tipo uma Uhum. gavela, onde morava a família enquanto construía a casa. Nossa. Você vê como é que era a situação naquela região, né? Então, você vê aqui que essa grande região de produção de vinho, que chama Uhum. Serra Gaúcha, Uhum. mas você tem as sub-regiões, né? Tá. Então, essa aqui, esse roxo aqui, você está vendo meu mouse? Sim, sim, tô vendo sim. É a Vale dos Vinhedos, aquela lá. Tá. É uma denominação ou uma apelação de origem, né? Tá. O AP. Você tem outras denominações geográficas também, indicação de denominação geográfica, que são essas GIs. Tá. Você tem Farroupilha, Monte Belo, Altos O Montes, que é Quinta de GI? Bandeira, que fica nessa região. Oi? O que é uma GI? Então, é um estágio antes da denominação de origem. Tem Tá. algumas regras, Mas. mas não são tão Tá. rígidas quanto uma DO, uma O. Tá? Tá. Então, aqui no Rio Grande do Sul, você tem esta região, ainda aqui Uhum. um pouco acima, aqui, Campos de Cima da Serra. Lá para o sul, perto do Uruguai, você tem Campanha, que também está produzindo bons vinhos, né? Uhum. E é óbvio que a proximidade do Uruguai, o pessoal tem a tendência de fazer o Taná, que é a Taná, uva sim. Uhum. uruguaia, né? Uhum. Mas se produz outras uvas, como eu falei, não é só Taná, produz outras uvas. Aqui é a Serra do Sudeste, Uhum. uma região que, vamos dizer assim, também está no meu coração aqui, que é o Planalto Catarinense, Tá. que é a região de onde vem lá o Elefant Rouge, né? Aqui, ó. Ah, olha aí. Faz tempo que eu não tomo um, viu? Então, já tem poucas garrafas, viu, Luiz? Eu sei. Então, assim, esta região do Rio Grande do Sul é formado, quer dizer, são vinícolas formadas por famílias colonas italianas. Tá. Então, tem uma passagem de geração para geração. Uhum. Já o Planalto Catarinense, quer dizer, a região de uvas começou a ser estudada isso no final do século XX, Uhum. se encontrou na região lá de São Joaquim, né? Uma boa região para plantar uvas, Uhum. e foram para lá empresários e profissionais liberais que foram investir na área. Entendi. Então, existe um pouco dessa, vamos dizer assim, essa mudança cultural. São empresários, profissionais liberais, tem médico, advogado, Tá. né, que tem propriedades lá, começaram a produzir vinhos, Uhum. ah, e também buscando uma identidade lá. Tá. Mas você encontra vários tipos de uva lá, né? E lá, por exemplo, em São Joaquim, né, eles estão buscando, inclusive, né, não só a questão de uva, mas um método de produção. Por exemplo, né, Tá. o vinho, para se fermentar, ele precisa da levedura. Uhum. Né? E hoje se produz levedura, né, artificialmente, laboratório. Certo. Então, quando a gente olha as fichas de vinho lá, levedura selecionada, na verdade, ele está dizendo o seguinte: não é a levedura que está na casca da uva, é uma Ou seja, levedura que eu levedura. Tá. comprei na lojinha, né, Ele e foi lá e coloquei. selecionou a levedura, né? É. Ah, Uhum. alguns produtores estão buscando produzir vinhos assim, como teste, usando as leveduras que eles chamam de autóctonas, nativas, Tá. para ver o que sai disso, né? Porém, Uhum. né,
como eles têm que sustentar o negócio, então eles produzem um vinho que é para... Tem certeza que vai sair um bom vinho, então se usa a tecnologia... Não, então Uhum. vamos fazer aqui um vinho que eu sei que ele vai estar adequado. E ficam testando algumas outras técnicas para ver se alguma dessas técnicas funcionam lá, né? Tá. Um desses exemplos, por exemplo, né, é muito próximo conheço muito bem lá a Vilagem Bassetti, do Uhum. Eduardo, né? Ele produz um vinho chamado Selvaggio, que justamente, um outro nome também, que é a levedura selvagem, né? Uhum. É o autóctone, a uva que a levedura que está na própria casca, Uhum. é um Selvaggio, que ele produz, ou pelo menos a última vez que eu tive lá, ele produz um barril por ano para Tá. testar, né? Então eu venho comprando todo ano, né, uma garrafa, na verdade algumas garrafas dessa da produção dele. Pera. Então, pera. A gente, Então aqui no nosso negócio dá dica. Lá é, na região da Serra Gaúcha, dá dica de vinhos bons da Serra Gaúcha. olha, primeiro, né, as grandes vinícolas, Uhum. como eu falei, primeiro, na maioria dos vinhos, não consigo dizer um que não, são vinhos muito honestos pela faixa de preço, você identifica isso. Tá. E tem os vinhos ícones de cada uma dessas vinícolas, né? Perfeito. Então, por exemplo, a Miolo tem o lote 43, a Pisato tem o DNA 99, Tá. o Valduga tem História, né, ou o Luiz Valduga. Então, assim, Uhum. cada vinícola tem o seu vinho ícone, que são vinhos que são produzidos com uma maior qualidade. Ou seja, de frente para a gôndola, Valduga, Pisato e Ó, você falou outro aí que eu pois é. esqueci? Primeiro, assim, eu tenho uma ligação também com a Valduga, né? Uhum. Assim, eu comecei a, a me interessar mais por vinhos, Uhum. a conhecer esse outro lado do vinho, vendo palestras e degustando vinhos com o Luiz Valduga, que Ah, na que época legal. era o enólogo Que da Valduga, legal. Uhum. né? Lá na Serra Gaúcha, ele pegava o baril. Mas eu vou lembrar também que a gente teve naquela feira de vinho, que ele abriu pela primeira vez aquele espumante comemorativo. Você está vendo essa garrafa aqui, ó? Uhum. Espera aí. Espera aí que não tá vendo. Ah, sim. Era essa daí que tava lá? Exatamente. Ah, olha só. Luiz Valduga. Esta é a garrafa que ele abriu, Que foi a a primeira garrafa que ele garrafa, abriu, né? a primeira garrafa que ele A abriu, né, Maria Valduga. no evento, né? Aham, no Ó, evento, isso. no evento foi a primeira garrafa que ele abriu. Quando eu coloco direito ela aqui. Ah, essa daí eu tava com o É, Fábio, essa daí a gente tava junto lá. é isso aí. Então você vê que eu tenho uma ligação com Valduga, então, e Valduga realmente sempre se posicionou em fazer vinhos de mais alta gama, tá? Gama que eu quero dizer de maior qualidade. Mas você tem muita coisa lá. Bom, Toma e vinho. assim, só para a gente também não ficar falando Fica assim, tergiversando. é, eu estou vendo aqui no mapa que tem Paraná, tem São Paulo. O que que tem no Então, Paraná? Nunca tinha o visto nada Paraná no você tem Paraná. uma certa produção lá no Ah, leste, aham, não é ainda muito conhecida, tá, né? Já tomei vinho paranaense, mas ainda não está muito tá. difundido. Agora, a região que mais se fala, né, em termos de potencial, é essa região aqui entre o norte de São Paulo e o sul de Minas. Aqui Olha é que estão só. surgindo. Uhum. Oi? Não, eu não sabia que estava tão na. Exatamente. Não sabia que estava tão Assim, hypado isso. é, a região de vinho, É, né, assim, a boa região de vinho, tem que ter, assim, tem uma série de características, tá. né? Mas uma delas é o fato de, na época da colheita, não Uhum. ter chuva. Chover, né? Não, é Hum, uma época seca. tá, Na Europa é assim. tá O bom. verão na Europa é seco. Uhum. Porém, o verão no Brasil não. Chove Não, muito no verão no sim, Brasil, sim. né? Então, o que eles desenvolveram? Uma técnica, acho que junto com a Embrapa, talvez, Tá. o que eles chamam de dupla poda, Uhum. e eles inverteram o ciclo da videira. Olha que E eles interessante. colhem durante o O inverno, inverno que é seco, sim. que é seco, Uhum. né? Ou seja, é o E no, verão lá, né? e no Brasil é quente, né? Sim, Então sim. não tem muito esse problema Uhum. de amadurecer a uva.
Então, assim, é uma coisa muito, muito interessante nesse sentido, né? E quais são as Mas, sim, vinícolas ou os produtores de vinho que estão nessa região, Fábio? a mais conhecida é a Guaspari, né? A Que é Gaspar falam a bastante mais dela. conhecida. Tá, Eu estou para tomar um vinho aqui chamado Maria Maria também. tá. Eu preciso explorar um pouco mais os vinhos dessa região. Porque eu li um artigo É, aí falando da Wines de São Paulo, Wines of São Paulo, que eles estão investindo em mercado de luxo. Você chegou a ver esse artigo também? não, então, a questão, né? Uhum. São vinhos que ainda estão mais ou menos caros, né? Então, Entendi. são vinhos que começam com a garrafa lá pelos R$ 300, daí para cima, né? Tá. Então, são vinhos caros, mas a Guaspas já saiu numa reportagem da Decanter, que é uma Uhum. revista famosíssima na Uhum. área, né? Uhum. Na capa, né? Uma foto de capa, Tá. falando de vinhos do Brasil, estava lá a Guaspas, né? Porque eu estava lendo isso, eu não vou lembrar de cabeça, depois eu até posso falar, colocar num outro podcast, a gente fala sobre isso, mas se eu não me engano, tinham 10 vinícolas associadas nessa Wines of São Paulo, a Gaspar acho que era uma delas. Exatamente, Mas eu falei, exatamente. 10 vinícolas no interior de São Paulo, eu conheci a Gaspar, as outras nunca tinha ouvido Mas falar. já tem mais já tem muito mais do que isso, Tem muito Luiz. mais do que isso? Tem muito mais do que isso. Eu tá assim conversando, inclusive, com um cara que está produzindo café, Uhum, já tem fazendeiro, né, cara que tem uhum. propriedade lá, que já está trocando a cultura Olha só, para a uva. olha só. E vai ter muito mais valor agregado, né? Ah, aí já no, no linguajar mais empresarial, né? Uhum, Vai conseguir fazer muito mais dinheiro. sim, E essa região, depois eu vou mostrar um outro mapa aqui, que pega aqui até Goiás também, é o mesmo tá. estilo de vinho. E Então, mais aqui em cima, o mas Vale do São Fábio, Francisco. Oi? assim, desculpa te interromper, mas Pode. Goiás é muito calor, Então, não faz são frio vinhos lá. que têm determinadas características, Luiz. Ou seja, lá é mais vinho branco, sei Não, lá, não. não? Eu vou te falar uma É. região do Velho Mundo que tem muito calor e tem um vinho que a gente toma, né? Uhum. Lá no sul da Itália, Tá. né? A Itália é uma bota, né? Sim, O sim. salto da bota, chama Tá. Puglia, lá é produzido um vinho com a uva primitiva, Ah, sim, né? primitivo de Acho que você público. toma vinho Sim, eu adoro a primitivo, primitiva, eu gosto bastante. primitivo de Mandúria. Uhum. E você percebe que ele produz um vinho, né? Ah, pelo fato de ter muito sol, Uhum. né? A uva amadurece muito. Tá. Uva madura significa uma uva com mais teor de açúcar, grau de Tá. açúcar. Ela vai ficar mais alcoólica quando fermentar, Uhum. com menos grau de acidez, Certo. que é a primitiva. Que Se é a você tomar um primitiva. vinho Sim, primitivo, ela é docinha, é é o que isso você, é o que mesmo. você É sente, isso aí, né? é isso mesmo. De forma natural, sem tecnologia, tá? Sim, sim. Sem tecnologia. Tá? Pô, então, Aí, cara, para a gente falar sobre técnica, que nem a técnica do Amarone, que é sim. fantástico também, que sai vinho também de Uhum. grau alcoólico potente Ma- e ma- acidez baixa, por causa de uma outra técnica, Mas eu tô né? dando risada que eu tô olhando aqui o Vale de São Francisco, eu falo, meu, lá sai o vinho açucarado, então, né? Não, não, não. O pior que lá não, Luiz. Não? Por quê? Porque o que que acontece lá? É. Primeiro foi produzir uva lá, por quê? Porque como tem muito sol, Hum. a videira produz 2, 3 vezes por ano. O ciclo Ah, dela é muito rápido. entendi. Então, assim, é óbvio que já estão produzindo vinhos lá com essa característica de lugar mais quente, Certo. né? Quer dizer, fazendo o ciclo da uva anual, né? É engraçado que eles adormecem lá a uva irrigando. Então, a Hum. videira, quando tem muita água, Uhum. ela, opa, está na época de frio, eu Uhum. vou hibernar. Entendi. Aí eles tiram a água, ela falou, opa, virou verão, deixa Uhum. eu brotar e Ou seja, produzir. eles enganam a videira. Engana a videira, engana a videira. Porém, lá eles foram produzir uva justamente para quantidade. Então, e essas uvas servem para fazer vinho, tá? Então vão sair vinhos que o tanino ele não é tão maduro e com mais acidez, vinhos mais simples, né? Uhum. Sim, sim, sim. Porém, de novo, lá eles também estão fazendo vinhos mais de maior qualidade, usando esse tipo de técnica aqui. E aqui, só lembrando aqui, o leste de São Paulo, aqui é São Roque, gente. Ah, esse Quem é é o de São rock. Paulo Aham. sabe que aqui que é uma região Tem uma é, família aí também de São Roque que eu esqueci o Góis, nome. Como?
família Góes. Família Góes, que eles tinham vinho de mesa, eles estavam mudando a produção para elevar a qualidade do vinho, né? Então, vinho, basicamente é vinho de mesa. Eles estão começando a tentar também vinhos finos, né, com Uhum. uvas viníferas, mas lá é vinho de garrafão. Essa é a grande produção ali dessa região. Bom, Fábio, E só só. para Pois não, vai lá, vai lá. não, só para falar um pouco dos estilos, né? Uhum. Você tem esse outro mapa aqui Tá. que fala sobre esses três estilos que eu comentei. Aqui no pro sul, Era justamente isso que eu ia te perguntar. Legal. Os vinho estilos dos vinhos de cada região. Uhum. tradicional. Tá. Essa região aqui, norte de São Paulo, sudeste até Goiás, um pedacinho aqui da Bahia, é o que é chamado de vinhos de inverno, que Tá. eles mudaram o ciclo da videira e Tá. colhem durante o inverno. E aqui em cima, os vinhos tropicais, que é essa característica que eu falei, que é vinhos vamos assim, de ciclo mais rápido da videira. Mas a gente pode falar então que os vinhos tropicais é aqueles vinhos de larga produção, né? Então, assim, vai Isso, chegar numa faixa de preço mais barato, mais, né? mais, Mais barato, né? mais baixa, mas também a qualidade dele tem a ver com essa faixa de preço, né? Exatamente. Só lembrando, pessoal, que a gente já Produção. falou isso com o Egídio, que o Egídio falou, olha, quanto mais uva você tem naquela videira para podar e mais ela produz vinho, menor é o preço do vinho. Quanto menos uva você Exatamente. tem. Então, Exatamente. assim, Tem a ver assim, esse volume de produção, tem a ver também com o amadurecimento, sim. né? Porque os elementos da uva, Uhum, o ciclo anual faz com que ela, por exemplo, o tanino fique mais maduro, uhum. que a acidez, né? Então, a uva de qualidade também tem que ter essas características, né? Que é o ciclo para chegar É, no mercado, né? Porque ele tem que esperar pois aquele é, quantidade de meses para tirar a uva, produzir o vinho, daí o vinho vai pois ficar é. guardado lá para ele chegar no ponto de tá bom para beber. Então, os Aham, vinhos rápidos geralmente são mais baratos, porque gira muito, né? E os isso, vinhos que têm assim, uma produção mais, vamos dizer assim, mais cuidadosa ou artesanal, que leva mais tempo, que tem todo o cuidado de deixar ele exatamente. no barril ou na garrafa, você vai ter um preço mais caro nesse vinho. E o vinho brasileiro, ele, assim, a Serra Gaúcha, ela já tem muita tradição de produção de Uhum, vinho. tá, Vou mostrar uma outra foto aqui. sim. Deixa eu ver aqui, Ou seja, o Fábio já está falando, comprem vinho da Serra Gaúcha, hein, pelo que eu ó. tô. Eu diria que depende da característica, né? Por exemplo, esse aqui do norte de São Paulo, sul de Minas também está sendo, né, muito Assim, bem falado. eu vou dar Eu minha sou opinião, suspeito. gente. Assim, aqui como eu já falei algumas vezes, aqui a gente não tem patrocinador, não tem nada, a gente está dando a nossa opinião. Mas, assim, pelo que o Barney está falando, Serra Gaúcha é mais tradicional, então, assim, você vai errar menos. Experimenta a catarinense e fica de olho se você tiver dinheiro no Wine of São Mas Paulo. lá de São Paulo, Vai dar exatamente. festa? Traz lá do norte, né? Lá como é que é, da região da Feira de Santana. Né? Por aí. Olha só essa garrafa, Luiz. Nossa, Safra 1955. caraca, mas é brasileiro? Sociedade Vinícola Rio Grandense. É Tá que eu não ali, tô ó. conseguindo ver, tô sem Produtor. óculos. Olha Tá meio. só! Vou botar ele Ah, aqui, ó. legal, agora deu. Ah, ficou bom, ficou bom. Cabernet E aqui Franc. está o nome da loja, uma das lojas dicas que fica lá em Pinto Bandeira. Então, assim, para mim, a grande dica para comprar vinhos nacionais Aham, é comprar de lojas especializadas, tá. né? Nas gôndolas do supermercado, vocês vão encontrar vinhos das grandes vinícolas. Uhum, Algumas vezes, esses ícones que eu comentei, o lote 43, o DNA 99, milésime da Aurora, uhum. ah, são grandes vinhos. Agora, para descobrir realmente que ele tem de vinho, tem que comprar de loja especializada. É isso aí. Então, essa loja fica em Pinto Bandeira. Tá. Tem uma loja em São Joaquim, chamada também Vinhos do Brasil, Uhum. ah, que tem todo o sortimento de vinhos da Serra Catarinense. Então, pode-se comprar online. Esse aqui, por exemplo, eu fiz isso. Comprei
online. Tá. E você já tomou esse daí? Eu só não pedi para despachar. Falei, eu fui lá buscar. Você Mas ficou eu com vou medo, falar né? aqui. Vai que você perde esse negócio aí. Mas você já tomou esse? Esse está vazio, ó. Ah, esse daí tá bacana. E aí, como foi a Mas eu ainda experiência, tenho Babas? uma outra garrafa aí, Luiz, para a gente Mas como foi a experimentar. experiência desse vinho aí? Agora, gente, é que vinho, velho, dessa idade, É, de novo, é uma experiência totalmente diferente. tá. Né? Não vai encontrar aquele vinho potente, aquele Aham, vinho alcoólico. Ele já perdeu uma série de características. Um dos que eu já tomei mais do que um dessa garrafa, um deles já estavam bem na decadência. tá. Mas essa experiência que é super interessante. Legal. Né? Mesmo um vinho que tem, sei lá, 80, não chega, 70 anos de idade, Uhum, 71 anos de idade, né? Perceber que ele está vivo. Né? Já não é mais frutado, não tem aquela tá. fruta. Aliás, né, o ciclo, né, do vinho na garrafa, geralmente tem muita fruta no início, fruta mais fresca, depois essa uva vai virando uma geleia, Uhum, no final da vida já mais compota, ah, ah, depois ela vai também ganhando mais os secundários. Os secundários já tem junto assim, no início, que são os aromas que advêm da maneira como foi produzido, da madeira, da uhum, fermentação, né? É, mas o que a gente chama de bouquet, uhum. são os Sim, terciários, tá. eles só aparecem com a idade, Tá, que é couro, tá. que é um cogumelo, floresta, esses outros aromas só aparecem realmente com a idade. Aí só um parênteses, né? Uhum, De vez em quando você encontra vinho novo que tem esse tipo de aroma, né? tá. Assim, o produtor fez aqui para ter esse aroma, né? Um Somente a idade? ajustezinho É um ajustezinho, exatamente, um ajustezinho que foi feito, né? químico. Pois é. E aí, talvez essa é uma outra conversa, né? Sim. Também, por exemplo, né? Os aromas de fruta, a madeira traz de aroma. A madeira pode ser tostada, o tipo da madeira, se é americana, Uhum, francesa, eslovena, cada uma delas dá um jeito diferente. E, de sim, novo, isso lá no Velho Mundo é cultura. sim. Tem uma região que usa só cavalo francês, uma outra só Tá. esloveno. É. E como você disse, isso daí vai ser papo para outro podcast. Você está falando aqui, sabe o que eu estava imaginando? Colocar você e o Léo da Enoteca São Vincent para falar de vinhos naturais, né? Exatamente, pois é. Que aí vai ser uma aula, assim, é uma outra. Vinho natural é uma outra experiência. E é uma outra história, exatamente. Vinho Fábio, natural é então, uma assim, outra para história. resumir as nossas dicas de hoje. O Fábio já vai beber, sabe? Não, pô, mas assim, como é que você fala de vinho e não bebe? Eu não consigo entender isso, Luiz. É que tá no meio da semana para mim aqui. Olha só, É, ele faz isso só para eu sair daqui para casa dele. só lembrando, Lefan Rouge, né, assim, é uma produção do Jean-Claude. Jean-Claude. Ele produz só em algumas safras. O Uhum, primeiro foi 2008, uhum, foi 2011, 2015 e esse 2018. Esse é o último. Os dois primeiros ele produzia na Larentes, lá certo. no Vale dos Vinhedos, Uhum. os dois primeiros. E esse daqui, já o 2015, ele produziu na Serra Catarinense, Catarinense. no Planalto Catarinense, Uhum, Pavilhate Grando. uhum, Aliás, recomendo muito os vinhos da Vilagem Grando também. tá. O Guilherme, o Maurício Grando, isso, Maurício Grando, ele era um comerciante de madeiras para fazer barril lá na França. E viveu muito tempo em Bordeaux. Tá. E aprendeu todas essas. E aí ele veio para o Brasil e está E fazendo ele vinho. veio para o Brasil, justamente Ah, comprou uma propriedade eh, lá em Santa Catarina e está produzindo vinhos. E esse é um vinho produzido pela Vilagem Grande, uhum, em que o Jean-Claude ele fez o blend. uhum. Então, é um vinho Merlot. Deixa eu ver se está aqui no rótulo. Está aqui. É um corte de 70% Merlot, 10% Cabernet Sauvignon, e, portanto, os outros 20%
de outras uvas, Tá. que ele aqui não abriu. Tá? Mas 70% Merlot já leva a gente aonde é que ele produz vinho que tem Merlot como predominância. Então, é a margem direita de Bordeaux. Tá. Saint-Emilion, e outras regiões ali. Então, esse vinho provavelmente, né, Uhum. deveria ter as características de um Saint-Emilion. São E milhões. realmente, eu já vi pessoas degustando de forma às As cegas. cegas. Então, isso aqui é um Saint-Emilion. Hum. Porque como o Grando busca fazer, usando as mesmas Uhum. técnicas de Bordeaux, ele sai um vinho semelhante a Bordeaux. Muito bem. Bom, gente, Tá. eu não quero deixar o Fábio falando tudo agora, porque senão ele não vai voltar Hum. mais para conversar com a gente. É Então verdade. eu vou cortar e vou fazer um sumário do que a gente ensinou para vocês hoje. Primeiro ponto, você vai comprar vinho de gôndola, vinho de catálogo, você tem que conhecer os grandes produtores brasileiros que têm tradição. Então você vai errar pouco se você comprar desses produtores. Então ficou a dica aqui, Serra Gaúcha é o que tem mais tradição na produção de vinho. Wines of São Paulo tem alguns produtores lá também, mas são vinhos mais caros. Santa Catarina está despontando, então são vinhos que tem bastante experimental, tem coisa boa lá. Nordeste do Brasil, aquele vinho que, meu, é pro dia a dia, para tomar, sem você pensar muito em qualidade. E se você quer dar uma festa, você compra vinho de lá. Lembre-se que espumante brasileiro é muito bom. Lembrem-se que vinho branco brasileiro também tem vinhos muito bons também, tá? Então, eu queria E agradecer. só Pois a não, última dica: pois não. comprar vinho brasileiro em loja Ah, especializada em verdade, vinho. daí eu me esquecendo disso. Vinho brasileiro, você quer experimentar vinho bom, vinho assim de produtores mais artesanais, pequenas vinícolas, lojas especializadas em vinho, tá? Gente, manda recado para mim, que eu falo com o Fábio, a gente passa aí dicas para vocês. Eu queria agradecer muito o meu mestre em vinho, o Fábio Barnes, Obrigado a você, Luiz. que veio aqui, dedicou o Ele tempo. cá entre nós, né? Depois dos últimos acontecimentos, realmente eu fico muito feliz de estar aqui com Eu também você, fico muito feliz de participando voltar, disso. inclusive, a fazer o podcast com você depois dos últimos acontecimentos. É uma alegria muito grande aí ter você como amigo, Fábio. Muito obrigado, meu Eu caro. também. Deixa eu tomando um gole. Você não vai tomar aí, mas eu vou tomar um gole em nossa homenagem e principalmente a você, Luiz, né? Pelo momento que você está aí. Obrigado, Fábio. Saúde e longa vida, amigo. A nós, a nós.